Olá a todos, espero que estejam bem. Professor Celso, novamente, falando com vocês. Vamos aí para mais um quarto de sabedoria, um videozinho curto, tá? Só para a gente trocar uma ideia aí dentro dessa série que eu acertei de fazer com os meus alunos a respeito aí de estudos históricos e para ajudar você também, que não é meu aluno, mas é inscrito no meu canal, para poder aí estar aprendendo um pouquinho mais sobre história. Caso você não seja inscrito, por favor, considere fazer sua inscrição. Vou ficar muito honrado com isso, né? Assine, aperte aí o sininho das notificações, né? Curta, compartilhe e comente, como dizem os meus alunos, para eu falar todas as vezes aí para vocês. Uma hora eu decoro tudo e não vou precisar ler em mais lugar nenhum, tá? Bom, agora tema nosso, né? A formação dos Estados Nacionais modernos, o Renascimento e a Reforma Protestante. Então aí a gente vai de uma transição do que era a Idade Média para a Idade Moderna, tá bom? A título de conhecimento para todo mundo, né? A Idade Média, ela começa em 476 depois de Cristo e termina em 1453, tá? Ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente e ela termina com a queda do Império Romano do Oriente, tá? Então, Ocidente primeiro, Oriente depois, e aí inicia-se aquilo que nós vamos entender como Idade Moderna, que só vai terminar em 1789 com a Revolução Francesa e a queda da Bastilha. Beleza? Então, vamos lá. Vai acontecer uma transição. Claro que ela não vai ser de bate-pronto, não vai acontecer assim aos sopetões, vamos dizer, tá? Dessa forma, mas a gente pode entender que vai haver uma transição da Idade Média para a Idade Moderna na Europa continental, principalmente pelo seguinte: o surgimento de um novo grupo social dentro da Europa, que a gente vai conhecer como burguesia, tá? Na Idade Média, o que rolava, né? O feudo, ele era autossuficiente, havia pouca troca monetária, tá? A maioria das transações comerciais, se a gente pode chamar assim, era na base da troca, né? Então, se eu tinha um pé de alface, eu trocava por uma batata, se eu tivesse uma batata, eu trocava por uma galinha, se eu tivesse a galinha, eu trocava por um porco e por aí vai, tá? Então, havia pouca troca monetária. Quando a burguesia aparece, né, realizando essas trocas monetárias, né, o dinheiro volta a circular, a gente tem a partir daí o surgimento desse grupo, e esse grupo, querendo se proteger, vai buscar ajuda no nobre. Então, nobre, eu preciso aí que você me proteja, eu estou vendendo aqui umas coisinhas e agora eu estou precisando que você me ajude aí a me proteger, porque tem muito ladrão por aí, sabe como é que é, né? O nobre fala, beleza, queridão, encosta aqui, faz um puxadinho aí no meu castelo. Então ele fez o puxadinho, e esse puxadinho se chamava burgo, tá? Então, a partir daí, esse comerciante, né, esse cara que ganhava dinheiro vendendo objetos, né, vendendo coisas que eram necessárias para a população, ele passa a receber o título de burguês, tá? Mais para frente, o rei, né, que até então ele era rei, mas ele não mandava totalmente no reino, né, justamente porque o feudo ele era comandado pelo nobre, ele vai então fazer o seguinte, ele vai trocar uma ideia com o burguês e vai falar assim, o burguês, é o seguinte, eu estou precisando expandir meu território, eu estou precisando dominar mais terras, eu estou precisando de mais impostos, eu estou precisando manter o meu nível de vida aí, eu preciso que você financie os meus exércitos, eu preciso que você me empreste um dinheiro para poder montar o exército, fazer com que esse exército conquiste terras. O burguês pergunta, e eu ganho o que com isso, rei? Simples, você pode explorar comercialmente essa região, me pagando somente os impostos, porque todo mundo lá vai ter que me pagar imposto. Estamos acertado? Estamos sim, meu rei. Mas e o nobre? Eu já tenho um acerto com ele. O rei então diz, pode deixar que com o nobre eu me acerto. Vai ter a reunião do rei com os nobres e o rei vai falar o seguinte, a partir de agora não tem mais feudo, acabou esse negócio. Sou eu que mando, sou eu que decido, vai ser uma moeda, um peso, uma medida, uma língua e até uma religião. Quem decide tudo ali é, obviamente, o rei, tendo o apoio da Igreja Católica Apostólica Romana. Então o feudalismo ele vai acabando aos poucos, também não é de bate-pronto que isso acontece, e o rei então, à medida que ele consegue dominar de fato todo o território, a gente tem aquilo que a gente vai entender como surgimento dos estados nacionais modernos, tá? O nome moderno nesse caso, a gente não é para a gente pensar como hoje, tá? O que seria a modernidade, sei lá, o celular, a internet, a televisão de 70 polegadas, tá? Mas nesse caso moderno em relação à Idade Média, porque havia um pensamento que era o seguinte,
A Idade Média, ela leva esse nome porque ela está entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. E alguns historiadores acabaram entendendo que na Idade Média não aconteceu nada de interessante. E que a Idade Moderna, sim, aconteceram coisas muito mais importantes do que propriamente na Idade Média. Então, essa modernidade, ela se dá justamente por esse ponto. Porque, para eles, quando começa as monarquias absolutistas, né, os estados nacionais modernos, como eu falei, o que é esse estado nacional? Uma língua, uma moeda, um peso, uma medida, uma cultura, uma religião. Tá? Então, quando formam esses estados, a partir daí acredita-se que há um avanço na forma de se controlar esses territórios em relação ao que se era na Idade Média. Então, essa transição é que vai ser a mais interessante. Então, o fortalecimento da monarquia vai se dar justamente por isso, do apoio que vai receber da burguesia, que vai facilitar com que as transações comerciais garantam mais impostos ao rei, podendo o rei, assim, com mais impostos, com mais dinheiro, poder transformar o seu reino de modo a proteger o reino e, além de proteger, também poder expandir os seus domínios territoriais, invadindo outros reinos, declarando guerra a outros reinos, e se vencer essa guerra, aquele outro reino também se tornará, né, o povo daquele local se tornará súdito desse rei. Beleza? Tranquilo nessa parte? Facinho de entender, né? Então, à medida que o tempo vai passando e a burguesia vai ganhando dinheiro, a burguesia começa a pensar de forma diferente, tá? E nesse ponto vai surgir o que a gente conhece como renascimento, tá bom? O nome renascimento, como, né, é autoexplicativo, ele vai dizer que a cultura vai renascer, as ideias vão renascer, tudo aquilo que é interessante para a Europa vai renascer, diferente do que acontecia na Idade Média, que era uma idade de trevas, era uma idade onde nada acontecia, porque tudo era baseado em dogmas da igreja e na fé das pessoas, tá? Então, nós teremos pensamentos como, por exemplo, o antropocentrismo, onde agora o homem é o centro das atenções, obviamente contrário à ideia da Idade Média, que era o teocentrismo, onde Deus era aquele que decidia tudo e tudo era voltado somente para Deus. Eles deixam de acreditar em Deus? Claro que não, eles continuam acreditando em Deus. Tanto acreditam em Deus que vai surgir um movimento chamado humanismo, tá? Porque, segundo consta, tá, no livro que é seguido pelos cristãos, né, a Sagrada Escritura, vai estar escrito ali que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, significa que o homem, ele é uma amostra da perfeição de Deus. Sendo assim, ele pode, graças à inteligência dada por Deus, graças ao discernimento dado por Deus e a tudo aquilo que envolve o fato dele ser aquele ser que, a princípio, tem que dominar a Terra, ele pode agora cuidar dele. Então, nós temos dentro do humanismo certas características, como, por exemplo, a busca agora pelo prazer, tá? Não apenas aquela ideia de ficar esperando a morte chegar. Então, o prazer, aquilo que te alegra, como, por exemplo, hoje, tem gente que gosta de ir ao cinema, tem gente que gosta de jogar bola, tem gente que gosta, sei lá, de surfar. Naquele tempo, o que ele gostava? Não sei, eu gosto de cantar, eu gosto de pintar, eu gosto de atuar como ator de teatro. Então, ele gosta de várias coisas e ele começa a pensar nisso também, tá? A gente vai ter dentro do humanismo também aquela ideia de que a cultura greco-romana ela vai poder fazer parte dos estudos. Então, a filosofia volta uma roupagem melhor, com uma cara melhor, tá? Porque na Idade Média a filosofia é meio deixada de lado, tá? É meio deixada de lado. E nós temos dentro da igreja, por exemplo, pessoas, né, religiosos que depois se tornaram santos da igreja, que vão se utilizar da filosofia, mas vão dar uma roupagem católica. Como, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, que ele vai pegar as 5 vias de Aristóteles, e a partir dessas 5 vias, ele vai pegar e indicar a prova da existência de Deus através dessas 5 vias, né? Tanto é que surge a partir daí o tomismo, né? Que é um pensamento filosófico cristão que diz provar a existência de Deus, tá? Então, a característica do humanismo, né? A gente vai ter também uma ideia do individualismo, tá? Agora, o homem,
ele começa a entender que ele, por si só, já consegue fazer as coisas, diferente da Idade Média, onde havia aquela ideia do coletivo, né, de que todo mundo tem que fazer tudo que tem que ser necessário para uma vida plena, digamos assim, né, uma morte tranquila. Tá? Nós teremos, como eu citei, o antropocentrismo, nós teremos a utilização da razão, tá? E a razão, ela vai em um contraponto com relação à fé, tá? Porque a princípio, a gente entende em história, em sociologia, em filosofia, que é muito complicado essa ideia de fé racional, tá? Porque a fé, ela parte do princípio de que você não está vendo as coisas, você não tem certeza delas. Já o uso da razão, do racionalismo, define que você busque formas concretas, formas físicas e não metafísicas para chegar a certas conclusões, tá? Nós temos também, nesse caso, a ideia do empirismo, e não apenas em dogmas, a igreja diz que é isso. Não, eu quero saber se é mesmo. Então vamos para provas, vamos para a ciência. Então a partir daí também nós temos o renascimento científico, tá bom? Nesse ínterim, né, vamos dizer assim, né, ato contínuo, nós teremos também pessoas que vão questionar a Igreja Católica, porque durante um longo período da história da Europa, né, a partir mais ou menos de 395, quando a religião católica apostólica romana se torna a oficial do Império Romano, o Império Romano acaba, mas a Igreja Católica continua, ela vai fazer alianças com os novos reis que vão surgir, e a partir dessas alianças ela passa a ditar as regras religiosas para as pessoas através dos seus dogmas, tá? E, claro, muitas pessoas vão questionar, porque num certo período da história, isso é fato, a Igreja Católica ela vai ser corrompida por aqueles que a comandam, por aqueles que a controlam, sejam os bispos, os cardeais e até mesmo os papas, né, os líderes da Igreja Católica. Então, a reforma protestante, ela chega justamente nesse momento, né? Por que reforma protestante? Porque há um protesto contra aquilo que a Igreja pregava. Nós temos duas pessoas importantes no século XVI. Uma delas é Martinho Lutero e outra é João Calvino. Tivemos duas importantes antes, como, se não me falha a memória, John Wycliffe e o Jan Hus, tá? John Wycliffe já falava numa igreja que falasse inglês, né? Jan Hus também falava de uma igreja holandesa, e nesse caso, sem os dogmas da Igreja Católica, como, por exemplo, o fato do Papa ser infalível e coisa que o valha. Martinho Lutero, ele também vai fazer isso. Martinho Lutero, ele vai questionar atitudes da igreja com relação à cobrança da indulgência. A indulgência é um perdão que a Igreja Católica concede aos fiéis, tá? Desde que o fiel cumpra alguma ação. Nesse caso, naquele tempo, essa ação envolvia questões financeiras, então ele tinha que pagar pelo perdão do seu pecado ou pagar para tirar um parente do purgatório. Tanto é que havia uma frase, né, que o pessoal falava que era assim: quando uma moeda tilinta no cofre da igreja, uma alma sai do purgatório. Mas até aí a gente não tem como saber se a alma saiu ou não, mas a igreja recolhia todo esse dinheiro. E também ele questionava o fato de que a Bíblia não existia na língua do país. Por exemplo, ele era um padre alemão e ele queria uma Bíblia em alemão, mas a Bíblia ela era em latim, tá? E até 1450 e poucos, eu não lembro direito a data agora, a Bíblia era copiada por monges copistas, que ficavam letra por letra copiando o texto bíblico. Com o surgimento da prensa de tipos móveis, de Johannes Gutenberg, isso vai mudar. Então, a partir daí, a Bíblia passa a ser impressa. Tá? Então, o acesso a essa informação vai ser maior. E qual que era a preocupação da igreja? Se você tem a informação nas suas mãos, a princípio você não precisa mais daquele que a passa. Tá? Então, eles pensaram isso. Então, a igreja começou, de certa forma, a proibir Bíblias em outras línguas que não fosse o latim. Obviamente, nesse caso, o texto sagrado estaria nas mãos da Igreja Católica, tá? E também nós teremos João Calvino, também um outro cara importante nesse processo. João Calvino, na Suíça, ele vai falar a respeito da predestinação, e nesse caso, a predestinação, segundo a parte calvinista que me cabe como professor de história, vale dizer que existem aqueles que são predestinados à salvação e outros não. Mas também há uma ideia de predestinação à prosperidade.
onde o calvinista entende que teria que trabalhar, gerar renda, ajudar o próximo, para que essa prosperidade financeira, essa predestinação a essa prosperidade, ela valesse, porque Deus predestina, mas você deveria fazer a sua parte, né? Martinho Lutero falava com relação à salvação, porque ele criticava que a pessoa tinha que fazer obras para ser salvo. Ele falava, não, somente a fé pode salvar você. Então nós temos esses dois caras aí importantes nesse processo, tá bom? A Igreja Católica, ela não fica atrás, tá? Ela percebe que está perdendo espaço, está perdendo ali seguidores. Então, em 1543 vai acontecer o Concílio de Trento, tá? Vai ser entre 1543 e 1545, tá bom? E o Concílio de Trento, ele foi feito nessa cidade, na região da Itália, justamente porque facilitava o acesso somente de bispos italianos, para que não houvesse nenhum tipo de conversa fiada de outros locais, como, por exemplo, da própria região da Alemanha, tá? Então, qual foi a medida contra os protestantes? Tá? Antes de mais nada, tem que lembrar o seguinte, tá bom? Em 1517, Martinho Lutero, ele vai escrever as 95 teses, onde ele questiona as ações da Igreja Católica. 10 anos depois, em 1527, príncipes germânicos, eles vão então criar o credo de profissão de fé protestante. Então não é Martinho Lutero que cria a igreja, vamos dizer assim. Ele apenas protesta contra aquilo que estava acontecendo, e príncipes germânicos, indo ao encontro, né, da ideia do Martinho Lutero, eles se separam da Igreja Católica e criam o credo de profissão de fé protestante. Vai haver conflitos, né, armados, muitas pessoas morrerão por conta desse conflito, até que em 1555 vai ser assinada a Paz de Augsburgo, onde era definido que se um príncipe fosse católico, o povo seria católico. Se um príncipe fosse protestante, o povo seria protestante. Tá bom? Uma informação extra aí que vale a pena a gente saber, porque as pessoas acabam confundindo, achando que Martinho Lutero que criou a Igreja Luterana. Não, a Igreja Luterana foi criada a partir das ideias de Lutero. Tá? Então a Igreja Católica vai criar o Concílio de Trento, mas ela vai criar o Concílio de Trento meio que apenas dizendo que a Igreja Católica continua sendo ela, sem mudar absolutamente nada. De diferente, nós teremos a criação da Companhia de Jesus, tá? Por Inácio de Loyola, que depois será santo, e essa Companhia de Jesus, né, os padres jesuítas, eles serão responsáveis pela catequização das novas terras que foram descobertas, tá? Nesse caso, a América. E também vai ser criado o Index Librorum Prohibitorium, o índice de livros proibidos. Então, há uma série de livros que naquela época o católico não podia ler. Se não me falha a memória, esse índex ainda funciona, tá? Então a Igreja Católica diz que certos livros, o católico, né, o fiel católico, ele não pode ler, tá? A Inquisição vai atuar nesse período também, né, contra as heresias que vão acontecer, de gente que vai tentar se separar da igreja, lembrando que a Igreja Católica só perseguia quem era católico, né, quem tinha ideias diferentes da Igreja Católica, mas ainda era católico, tá bom? Acho que tá tranquilo. O que mais que nós temos aqui? Uma linha especial aqui que ela foi feita para isso, né? Então, quando a gente fala do Estado Nacional moderno, o que vai facilitar esse desenvolvimento comercial, né? Aliás, o desenvolvimento comercial, ele vai ajudar na centralização do poder real por conta daquilo que eu falei, né? O rei, ele vai receber os impostos, né, daquela população toda que agora é explorada comercialmente pelo burguês. Então, com essa grana, ele pode garantir que o poder dele permaneça, tá? Nesse caso, ele já era poderoso. O dinheiro, ele chegou para que o rei, digamos assim, pudesse manter o seu reino poderoso, tá? Às vezes, algumas pessoas confundem achando que é o dinheiro que garante o poder. Não, quando você tem poder, o dinheiro vem. O dinheiro te garante ser rico, mas não que você seja poderoso, tá? Então, é o que a gente passa a entender a partir desse entendimento aqui da ideia do poder monárquico, como, por exemplo, o fato das monarquias absolutistas, tá? Porque a monarquia absolutista é aquela em que o rei manda e desmanda, ele cria lei, ele desfaz lei, ele manda soltar, ele manda prender, tá? Ele interfere na economia, tá? Ele diz o que vai ser vendido, por quanto vai ser vendido, quem vai vender, qual vai ser o imposto, quem tem que pagar o imposto, quem não tem que pagar. Então ele decide tudo isso. Então a monarquia absolutista, ela surge com a formação do Estado Nacional moderno, tá? Isso não aconteceu de forma homogênea em toda a Europa, tá bom?
Onde hoje é Portugal e Espanha, tá? Na Península Ibérica, a coisa demorou um pouquinho mais para acontecer. Portugal é um caso à parte, tá? Portugal, ele é o Estado-nação mais antigo da Europa. Ele foi fundado em 1139 pelo então filho de Henrique da Borgonha, o Afonso Henriques, que vai ser o rei Afonso I de Portugal, quando Portugal, o condado portucalense, nesse caso, consegue ali a independência em relação, se me falha a memória, ao reino de Castela. Acho que é o reino de Castela. Se eu estiver enganado, depois eu me corrijo, tá? Fique em paz. Então, nesse caso, qual que era o problema tanto de Portugal quanto do que hoje é a Espanha? A presença dos muçulmanos. A partir do século VIII, mais ou menos em 710, 715, os árabes muçulmanos, eles conseguem atravessar o Estreito de Gibraltar e chegar na Península Ibérica, e lá eles ficam por 700 anos. Então a guerra começa em 715, tá? Por aí, e ela acaba em 1492. Então, foi difícil nesse momento, né, poder fazer aquela ideia de Estado Nacional. Portugal consegue porque ele começa na região norte da Península Ibérica e ele vai tomando territórios ao sul. Então, aos poucos, ele vai ali obtendo sucessos. Já nos outros reinos, né, Leão, Castela, Navarra e Aragão, isso fica um pouco mais complicado. Porém, esses reinos resolvem se unir para que, a partir daí, eles pudessem expulsar os muçulmanos, né? E o exemplo maior disso é o fato do casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que vai acontecer em 1469. Com esse casamento, os reinos estão mais fortes, há uma ideia conjunta de retirar os muçulmanos da região, o que vai acontecer com a tomada de Granada em 1492, tá bom? O que mais que nós temos aqui que a gente pode conversar? No caso do Renascimento, lembra que eu falei? Então vai ser, né? Cultura greco-romana, antropocentrismo, humanismo, individualismo, uso da razão, retorno ao interesse pelas artes, tá? Nesse caso, artes seculares, porque a arte que nós tínhamos, elas eram estritamente religiosas, e aí vai surgir um cara que ele, com dinheiro, né? Ele é um burguês, ele vai achar interessante financiar artistas. Se antes o artista lá, né, por ordem da igreja, pintava algo religioso, dessa vez o cara com grana vai pedir que ele faça um quadro da família dele, tá? E esse cara vai receber um nome, ele será o mecenas. Então, mecenato, ou seja, né, o mecenas quem é? É aquele cara que ele patrocina o artista, para que o artista possa produzir algo ali de acordo com as suas habilidades. Mas a igreja também se torna um mecenas, os nobres também se tornam mecenas, tá? Exemplo disso é a Capela Sistina, tá? Que foi o teto dela, foi pintado ali, se não me falha a memória, por Michelangelo. Também nós temos o Davi, né? Uma escultura feita, se não me falha a memória, em mármore branco, do que seria o rei Davi. E diz a lenda, né? Reza a lenda que quando Davi termina a obra, ele começa a trocar ideia com a estátua, tamanha a perfeição, porque se você, de repente, acessar a internet, ou já foi até lá para ver a imagem, a escultura, você vai perceber que há um detalhamento muito interessante com relação à forma física, coisas que os gregos faziam. A Igreja Católica já não permitia isso. Na Igreja Católica, aquela ideia do corpo nu seria algo relacionado ao pecado, então a Igreja Católica olhava assim, muito de revés. Porém, como a igreja se torna um mecenas e ela entende que isso pode ser importante, os papas, então, à medida que vão ali sucedendo, eles vão abrindo mão e vai começando a deixar que a arte seja um pouco mais fluida, que as pinturas tenham um movimento, vamos dizer assim, que a escultura tenha uma sensação de movimento, não era coisa fechada, quadrada. E nesse caso, o mecenas, ele é muito importante nesse processo, porque precisava, naturalmente, de um investimento, né, para que a obra fosse feita, tá bom? Dentro da reforma protestante, para a gente voltar ao tema, para a gente ficar aqui mais ligado nessa parte, nós teremos três importantes, né? Três. Luteranismo, de Martinho Lutero, obviamente, e calvinismo, de João Calvino. Esses dois movimentos, eles são relacionados à fé, tá? Então, são reclamações com relação, né, protestos, como eu falei, com relação a dogmas da igreja e regras que a igreja colocava lá que, a princípio, geravam dúvidas, geravam incertezas e, obviamente, gerava insatisfação dos fiéis. E aí, esses dois caras resolveram, então,
botar essas reclamações em pauta, tá? Já existe uma outra vertente, que é o anglicanismo, que é a religião dos ingleses, tá? Lembra que eu falei John Wycliffe, né? John Wycliffe, lá no século XIV, se não me falha a memória, ele havia falado a respeito de uma igreja inglesa, de uma Bíblia em inglês, né? E ele tinha sido condenado por isso, né? Eu posso dizer, eu falei para os meus alunos brincando, né? John Wycliffe deu a sorte de morrer antes de ser morto pela igreja, né? Ele teve um problema de saúde no final de uma missa, passou mal e acabou morrendo. Mas a igreja, não contente, desenterra ele, queima ele mesmo assim. Coisa daquela época lá, tá? Só que na igreja anglicana o caso foi diferente porque foi estritamente político. O rei Henrique VIII, da dinastia Tudor, tá? Ele casou-se com Catarina de Aragão. E casamentos entre famílias reais era muito comum. E esses casamentos eram arranjados, tá? Era raro haver um amor à primeira vista entre esses casais reais aí. Henrique VIII casa-se com Catarina de Aragão e após o casamento, né, o casamento consumado, nasce uma menina. Ele não quer saber dessa menina, ele acha que menina pode ser um problema para o trono da Inglaterra. Achando que o problema estava em Catarina, ele pede ao Papa Clemente VII que o casamento seja anulado. E o Papa fala, não, porque não existe divórcio em casamento na Igreja Católica. Isso até hoje, tá? Até hoje não tem divórcio na Igreja Católica. Então, o rei, chateado com essa decisão, ele resolve ir ao parlamento inglês e solicitar que o parlamento criasse uma lei que desse ao rei poder sobre a igreja na Inglaterra, e o parlamento assina essa lei, cria essa lei. Então, o rei, ele confisca as terras da igreja, dá para um monte de nobre essas terras da igreja, e ele passa, então, a criar a própria igreja, a igreja anglicana, a igreja dos ingleses, cujo chefe é o rei da Inglaterra. Então, se a Igreja Católica tem como líder o Papa, a Igreja Anglicana tem como líder o rei da Inglaterra. Hoje, o rei Carlos III, ele é o chefe da Igreja Anglicana, tá bom? Então, nesse caso, ficou concentrado somente ali na Inglaterra. Claro que depois a Igreja Anglicana vai se espalhar, tanto é que tem Igreja Anglicana até aqui no Brasil. Os primeiros anglicanos são lá de onde hoje são os Estados Unidos, né? Eles saíram da Inglaterra e foram para lá, por conta até de perseguição religiosa, quando troca de rei, né, quando tem rei católico no poder, e se concentrou lá, mas era simplesmente um ato político, não era um ato assim de fé, né? O rei não estava preocupado muito com os dogmas da igreja, ele queria uma igreja para chamar de sua, porque querendo ou não, igreja é uma forma de controle, e ele entendia assim também, tá? Quando a gente fala do calvinismo, lembra que eu falei da predestinação, né? O calvinismo, ele vai agradar bastante a camada burguesa da sociedade, né? Que enriquecia cada vez mais. Justamente porque havia aquela ideia da prosperidade, né? Do trabalho garantindo a riqueza. O cara estava trampando, investindo, e obviamente tudo que ele investia ali no seu negócio garantia a ele cada vez mais lucros, ele ficava cada vez mais rico. Isso porque, querendo ou não, fazia parte de dogmas calvinistas, né? Porque existe um dizer aí, que alguns antigos falavam, que é o seguinte, que funciona assim. No catolicismo, todo mundo vai para o céu. Desde que você, aqui na Terra, você abra mão dos seus bens, das suas riquezas, porque lá no céu não entra ouro nem prata. É mais ou menos isso. Já no calvinismo a história é diferente. Isso eu estou dizendo porque me disseram, tá? Então é só uma brincadeira para a gente poder entender melhor, tá bom? Já no calvinismo é assim, não tem esse negócio de céu, não tem, Deus enganou você, pegadinha de Jeová, tá? E aí é. Então, o que Deus falou assim? Deus pode lembrar de você se você aqui na Terra cumprir com aquilo que Ele te predestinou. Porque, óbvio, vai ter aquela coisa do livre-arbítrio e tudo mais, piriri, pororó, mas talvez isso não se encaixe no calvinismo, mas isso não é conversa para agora, tá? Por enquanto é só a história propriamente dita, não coisas ligadas à fé. Mas, se o cara calvinista trabalhar, gerar renda e ajudar o seu irmão calvinista a fazer o mesmo, aí sim ele pode prosperar, ele será rico e com a morte, né, vivendo uma vida boa, ele vai para o céu porque ele fez a parte dele pela vontade de Deus. Então isso agradou muito aos burgueses, que se tornaram calvinistas também, tanto pela questão religiosa, porque lembra-se, ninguém abandonou Deus, tá? E também pela questão econômica. Tanto é que vai ter um livro do Max Weber, né,
Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que mostra justamente que o calvinismo foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do que a gente entende como capitalismo, tá bom? Bom, um videozinho curto também, tá? Obrigado aí pela atenção de vocês. Caso você não se inscreveu, considere se inscrever, vou ficar extremamente honrado. Eu espero que tenha tirado aí algumas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, bote aí no campo de comentários. Mas lembre-se, sempre com respeito, porque é assim que a democracia funciona. Desejo a todos aí tudo de bom. A gente se vê numa próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.